Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje, eu tenho 3 passos. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, é 3 passos para a salvação dado por uma pessoa muito importante e muito conhecido na Bíblia. No final desse devocional, eu tenho certeza que Deus terá falado conosco de alguma forma. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era este um dos chefes dos publicanos, e era rico. Eu vou explicar os passos que esse homem deu para ser salvo por Jesus Cristo. Mas antes, quero lembrar você que todos os dias estamos aqui com a infinita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com leitura da palavra, explicação da palavra e uma oração. É uma forma de aproximarmos de Deus. Quero pedir a você, deixe o seu comentário, curte, compartilhe, porque isso é importante para que eu tenha certeza que o nosso trabalho de anunciar o Evangelho sem sensacionalismo, sem aqueles títulos que vai enganar você, está alcançando resultado, está alcançando você. E muito obrigado a todos vocês que têm participado todos os dias. Estou sentindo falta de algumas pessoas, outros estão aparecendo. Deus abençoe você. Vamos lá? Neste versículo que li, na verdade o texto vai do capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. 10 versículos encerra, eu não vou ler todos aqui, mas você pode ler na sua casa tranquilo. Primeiro, vemos que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele não era apenas um publicano, ele era chefe, era alguém que responsável pelos publicanos, era alguém que tinha muita autoridade. Um conceito muito alto em Roma, e os judeus detestavam os publicanos. É óbvio que se ele era chefe dos publicanos, automaticamente ele era rico, né? Nem todo chefe é rico, mas aqui o texto é claro em dizer, e era muito rico, ou era apenas e era rico. Então, uma pessoa rica, chefe, era uma pessoa de autoridade, mandava, tinha pessoas subordinadas a ele, mas ele tinha um desejo no coração, que era o desejo de conhecer Jesus. Provavelmente porque já havia ouvido falar de Jesus em outras oportunidades, por exemplo. Vamos ler aqui o capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Esse publicano sabia que Jesus Cristo não fazia acepção de pessoas. Ele vai para conhecer Jesus. Ele era rico, ele era uma pessoa importante, embora fosse odiado, mas ele tinha um desejo. O desejo era ver Jesus. E tinha 2 problemas. Um dos problemas é que ele era de baixa estatura. Ele não era uma pessoa alta. Segundo, a multidão o atrapalhava. Eu já falei aqui que a multidão sempre atrapalha as pessoas. A multidão é um grande empecilho. Você vê, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela queria aproximar de Jesus, mas a multidão apertava. Você vai ver, por exemplo, quando o cego clamando por Jesus e as pessoas mandavam com que ele ficasse caladas. Você vai ver, por exemplo, a multidão gritando: crucifica Jesus. A multidão, ela sempre pode ser um empecilho para que você chegue a Jesus. Eu falei esses dias sobre a parábola da semente. A semente que cai no meio dos espinhos, ela é sufocada pelos problemas do dia a dia. A multidão de contas, de boletos para pagar e de várias atividades
de distrações que aparecem a todo momento, elas servem para atrapalhar a nossa vida, o nosso encontro com Cristo. Então, dois problemas de Zaqueu: baixa estatura e multidão. Mas ele era uma pessoa que era persistente. Eu falei aqui esses dias sobre a diferença de um persistente para um insistente. Um insistente tenta repetir as mesmas coisas o tempo todo e comete os mesmos erros. Tem pessoas que vivem cometendo os erros a vida toda. Mas o persistente, ele faz diferença. Ele procura meios de outros caminhos para obter um resultado. Jesus fez isso quando ele escolheu pescadores, quando ele escolheu cobrador de imposto, ele escolheu pessoas que tinham gênero diferenciado. Ele escolheu pessoas de personalidades diferentes para alcançar um único resultado, que era de o evangelho ser proclamado tanto aos gentios quanto aos próprios judeus. Então vemos que Zaqueu, uma pessoa persistente, ele sobe em um sicômoro. Esse foi um passo importante. Aí diz o texto sagrado que Jesus chega, olha para cima, vê Zaqueu e diz para Zaqueu: desce, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Aí o texto vai dizer que Zaqueu recebeu Jesus com alegria, e quando Zaqueu recebe Jesus com alegria, o povo começou a murmurar. Eu disse que o povo é sempre um problema. Eles começam a murmurar, mas vamos observar uma coisa aqui. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Daqui a pouquinho eu digo os 3 passos que ele deu. Mas ele recebe Jesus com alegria. É importante lembrar que todos que recebem Jesus de verdade, recebem com alegria. Quando você vê aquele crente murmurando: porque a minha vida está ruim, porque quanto mais desculpa a expressão, quanto mais eu rezo, mais capeta aparece. E tem pessoas que vivem murmurando. Quando você encontra Jesus, você recebe gostoso, você recebe com alegria. Você sabe que a sua vida é melhor. Você não vai querer trocar a sua vida pela vida que tinha no mundo. Você não vai querer voltar mais para o Egito, porque você sabe que Deus está cuidando da sua vida. Recebe com alegria. Eu sempre digo aqui, uma pessoa que recebe Jesus de verdade, ele não consegue ficar calado, ele tem que falar de Jesus para outras pessoas. Ele fica alegre de ter conhecido Jesus e quer que o evangelho seja pregado. Quando a multidão começa a murmurar, Jesus não olha para aquela multidão, Jesus não estava preocupado com o que eles estavam dizendo, Jesus estava apenas enxergando ali uma alma sedenta, uma alma que precisava de ser salva, uma alma que deixou o seu status, que deixou o seu serviço, que deixou os seus subordinados, que deixou o seu orgulho, que não importou com a sua pequena estatura, que fez um sacrifício, eu acredito, para subir em uma árvore para ver Jesus. Jesus estava contemplando ali uma alma sedenta de salvação, e sempre que tem alguém sedento pelo evangelho, Jesus dá um jeitinho dessa pessoa, se você entende o que eu estou dizendo aqui, Jesus vai direcionar a palavra para chegar até você, pode ter certeza disso. Eu vejo ali a multidão apertando ali, no caso murmurando contra Zaqueu. Primeiro aperta Zaqueu, depois murmura contra Jesus Cristo. Talvez a sua família não acredite em você, talvez a sua família não vê que você pode ser uma bênção, ou que você é uma bênção. Nós vemos, por exemplo, quando Deus fala com Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, você vai para um lugar diferente, um lugar que eu te mostrarei. Sempre nós vemos Deus tirando pessoas do meio da família, afastando pessoas para ser usado em outro local, porque às vezes a própria família impede a pessoa de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Talvez a sua igreja te atrapalhe.
A competição, pessoas que não têm unção de Deus, que atrapalhar aqueles que possam, de certa forma, ser uma ameaça para o ministério delas. Eu sou pregador do Evangelho. Quanto mais pregador tiver na minha igreja, melhor é para mim. Quanto mais pregador tiver, mais eu aprendo do Evangelho. Quanto mais pessoas estiver querendo aprender a palavra de Deus, mais eu me prontifico a ensinar, porque eu entendo que o Evangelho de Deus é assim. Quanto mais você se empenha, mais você recebe. Quanto mais você se doa, mais você tem. O que é que Zaqueu faz aqui? Ele diz assim, olha, eu vou repartir os meus bens com os pobres. Ele quebrou uma barreira imensa. As pessoas hoje vão até Jesus para ser rico. Vai até Jesus porque ouviu na televisão alguém dizendo que tem um testemunho muito grande, que tinha 7 carros, mas agora tem 70, que tinha 5 empregados, mas agora tem 50, e é a mesma historinha de sempre, que passou um lenço ungido na porta do banco, e entre outras coisas, que eu não estou criticando a igreja de ninguém. Eu estou dizendo que o Evangelho precisa de ser pregado com responsabilidade. E Jesus disse, hoje chegou salvação a essa casa, porque esse é um filho de Abraão. É tudo o que os fariseus, que os saduceus, que os escribas não queriam dizer. Não queria que um cobrador de impostos, que um publicano, que um servidor de Roma fosse chamado de filho de Abraão. Mas Jesus tem salvação para todos. Para resumir, o primeiro passo, ele foi até Jesus. Ele não se importou, ele correu para Jesus. Você precisa de ir até Jesus. Você precisa de aceitar Jesus. Você precisa de buscar a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo. Se você chegou até aqui, 12 minutos de vídeo ouvindo essa palavra, é porque você tem sede de Jesus. Segundo, ele foi uma pessoa persistente. Ele não se importou com a multidão, ele não olhou para os seus problemas, para a sua estatura, ele fez um sacrifício, e foi criativo para alcançar. Você precisa de buscar alternativas. Se você não pode ir na igreja, de manhã, vai de noite, ou se não pode de noite, vai de manhã. Se não pode de noite nem de manhã, convida alguns obreiros para fazer um culto na sua casa. Você precisa de ser criativo. Zaqueu não tinha condições de ver Jesus por causa da multidão e por causa da estatura, mas ele foi criativo. E ele não apenas viu Jesus, mas ele foi visto por Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. Terceiro, ele recebeu Jesus no seu coração, ele ficou alegre. Ele recebeu Jesus na sua casa, tinha nada para esconder de Jesus. E ele quebrou a grande cadeia, que é dos bens financeiros, que é da riqueza terrena, que é do tesouro dessa terra. Ele disse assim, eu vou repartir parte dos meus bens com os pobres. E disse, se por acaso eu tiver defraudado alguém, o texto não fala que ele era ladrão, mas se ele tivesse sido injusto com alguém, ele devolveria várias vezes mais, quadruplicado. Por quê? Porque a lei mandava que fosse assim. Se você fosse pego roubando, deveria devolver 4 vezes mais. Ele disse, eu vou fazer isso. Então, os bens dele, a riqueza dele, o status dele, isso não era importante nem para Jesus e nem para ele. O importante era a salvação da vida dele. Que a salvação possa chegar na sua casa, no seu coração, na sua família. Que Deus possa salvar a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Pai. E vimos aqui que quando Zaqueu se prontificou a buscar o Senhor, porque entendeu que o Senhor não fazia acepção de pessoas, o Senhor enxergou Zaqueu em cima daquela árvore. E o Senhor vai até a casa dele. Pai,
Vem em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração, em nosso local de trabalho. O Senhor conhece, Pai, a nossa vida. O Senhor conhece os nossos problemas, as nossas fraquezas. Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, entrar em nosso coração e que o nosso coração venha a ser preenchido pelo Teu Espírito Santo e não venha ter lugar para avareza, nem para apego em bens materiais ou coisas desse mundo. E que nós possamos, Pai, receber a palavra como Zaqueu recebeu. Hoje chegou salvação nessa casa, em nossa vida, em nossa família. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Até o próximo devocional, se Deus assim o permitir.